O objetivo do nosso trabalho ele é justamente para entender a transferência de massa por convecção através de um exemplo prático, né? Onde será demonstrada a sua lógica de funcionamento, na qual o mesmo vai ser explicado posteriormente de forma teórica pelo desenvolvimento dessa equação e assim entendendo seu movimento, seja ele laminar ou turbulento. A transferência de massa se trata justamente do deslocamento de espécies de um meio para outro, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Cada um contendo suas particularidades, que serão levadas em conta no momento de realizar os cálculos. Porém, se tratando de convecção, a abordagem se refere a um escoamento de um sistema, onde esse sistema ele se relaciona por uma diferença de concentração e a resistência ao movimento, que interagem com o soluto barra-meio juntamente com uma ação externa, no qual o que vai influir na ação externa são justamente as características do meio, sejam elas geométricas ou dinâmicas. Um bom exemplo para essa definição é o surf, onde o surfista é carregado por uma força externa, que no caso é o mar, e pelo fato da prancha ter resistência sobre a água, isso permite o deslocamento dele de um ponto até outro ponto. Um exemplo de transferência de massa por convecção é quando adicionamos algumas gotas de corante em um copo d'água. Inicialmente, podemos ver a formação das correntes de convecção que favorecem a transferência de massa do soluto no meio. O soluto, nesse caso, é o corante, e assim favorecem a homogeneização da mistura. A equação de transferência de massa por convecção. A transferência de massa convectiva envolve o transporte de matéria entre o limite de uma superfície e um fluido em movimento. O cálculo do fluxo mássico é feito através da transferência de massa, o Kc. A equação convectiva é expressa por Na igual Kc vezes ΔCa. O que significa então cada uma dessas expressões? O Na, transferência de massa molar da espécie A, medida em relação às coordenadas fixas no espaço. O Kc, coeficiente de transferência de massa convectiva. E o ΔCa, diferença de concentração entre a concentração da superfície limite e a concentração média. Primeiramente, para se ter a formação da camada limite laminar e turbulenta, teremos que ter o escoamento de um fluido. Por esse desenho, vamos considerar que temos o escoamento de um fluido preso a uma superfície. Podemos considerar que ele é longo e um plano. Assim, teremos o desenvolvimento da camada limite, mas ela não chega já formando essa camada limite, como nós conhecemos. Tem um comprimento onde que demora para começar a se desenvolver. Então, vamos imaginar que a gente tem um fluido escoando com uma velocidade U. Quando se encontra a essa superfície, vamos ter a formação da camada limite. E começa pela região laminar. Temos aqui então a região que é o perfil de velocidade. E logo acima temos essa região de não viscoso, que tem essa velocidade média U. Existe essa zona de transição como escoamento em dutas. Logo depois disso, temos também o desenvolvimento dela para que ela fique turbulenta. Podemos perceber que o perfil é muito mais acentuado, ou seja, muito mais estreito. Tem uma grande variação de velocidade e logo aqui
temos uma região próxima à velocidade U, que é a velocidade média. Ainda tem o efeito da velocidade a uma região mais elevada. Vamos entender melhor sobre a camada limite laminar e turbulenta. A laminar é próximo ao bordo de ataque. O que seria esse bordo de ataque? É o momento em que o fluido encontra a parte sólida, ou seja, uma placa ou qualquer outra superfície que estiver encontrando. Não existe deslizamento na superfície da placa, ou seja, vamos ter a velocidade zero. A velocidade aumenta mais lentamente à medida que se move para cima em relação à parede. Do contrário do turbulento, a velocidade aumenta mais rapidamente à medida que se move para cima em relação à parede. O fluxo e a camada limite se tornam turbulentos a partir de um certo ponto de transição. Como vimos no desenho anterior, que tem essa zona de transição antes da camada limite turbulenta. A mesma coisa, para o turbulento não existe deslizamento na superfície da placa. A velocidade ela é zero. E a espessura da camada limite turbulenta é maior que a laminar. Número adimensionais. Número de Nuxat, relação entre as resistências aos fenômenos da condução e convecção térmica numa certa região de transporte. Sua equação é mu igual H vezes L dividido por K. K é a condutividade térmica do fluido, L é o comprimento característico e H é a coeficiência de calor por convecção. Número de Schmidt. Um número de Schmidt próximo a 1 indica que a transferência de momento e a transferência de massa por difusão são comparáveis e as camadas limite de velocidade e concentração são praticamente conhecidas. A equação de Schmidt é SC igual V dividido por DAB. V é a difusidade do momento, viscosidade cinemática, e o DAB é a difusidade da massa. Com relação, então, à camada limite de concentração, ela representa a existência de um gradiente de concentração quando a diferença entre as concentrações sobre a superfície e a do escoamento de uma dada espécie. Então, a concentração na superfície influenciará concentrações subsequentes a partir do momento em que a transferência de espécie vai sendo mais penetrante na corrente livre, aumentando a espessura da camada limite de concentração ao longo da superfície. Por consequência, percebe-se que o gradiente de concentração provoca a transferência de massa por convecção. Então, na figura ilustrada para vocês, nós temos a representação disso. Então, temos uma mistura A e B, onde no início a gente percebe que tem um perfil de concentração do componente A e conforme tem o desenvolvimento do escoamento, vai ter a formação então da camada limite de concentração e vai ter a representação de um novo perfil de concentração do componente A. Conforme o escoamento se desenvolve, se aumenta também a espessura da camada de limite de concentração, como foi comentado anteriormente. Sobre o coeficiente convectivo de transferência de massa, muito se relaciona a transferência de calor com a transferência de massa, onde se diz que as mesmas considerações em muitos casos pode ser tomada, atentando à mudança dos números adimensionais e também como se faz a representação dessas equações. Então, analogamente ao transporte de calor, no transporte de massa se tem o coeficiente de transferência de massa Kp, conforme representado então pela equação U. Considerando que na parede a velocidade seja zero, ou seja, não tem transferência de massa por convecção, somente difusivo, nós vamos ter a equação 2. Substitui-se então a equação 3 e a equação 1 na equação 2. Realizando todas as substituições, nós chegamos então ao número de Cherrouche, que é expresso pela equação 4. Com base então na equação 4,
Para o coeficiente convectivo local, rearranjando e fazendo as considerações, chega-se na equação 5 e o valor médio do coeficiente convectivo é expresso pela equação 6. Aqui nós trouxemos uma tabela geral. Ela vai relacionar então o número de Sherwood com a questão da transferência de massa por convecção. Então, como já foi comentado, muito se relaciona a transferência de calor por convecção com relação à transferência de massa por convecção. Então, nessa tabela vocês percebem que de um lado nós temos a transferência de calor por convecção, em determinados casos como se calcula o coeficiente convectivo, e do outro lado, analogamente nas mesmas situações, se tem a questão de transferência de massa por convecção e como se calcula. Então, por exemplo, primeiro a gente tem a questão da convecção forçada numa placa plana, como se calcula se o fluxo é laminar ou se é turbulento, tanto para transferência de calor quanto para transferência de massa. Também temos, por exemplo, no item 3, a convecção natural sobre uma superfície, então calculando para a placa vertical, para a questão de uma placa horizontal, tanto para a transferência de calor quanto para a transferência de massa. A nossa questão, ela é uma questão teórica e ela é a seguinte: a convecção mássica é a transferência de massa entre um contorno de uma superfície e um fluido que se move ou entre dois fluidos relativamente miscíveis. Transferência de massa por convecção pode ser classificada como? Então, a transferência de massa por convecção, ela pode ser classificada de duas formas, ou convecção natural ou convecção forçada. Na convecção natural, surge quando forças de volume, como o campo gravitacional, eles vão atuar sobre um fluido ou sobre uma mistura que apresenta gradientes de densidade devido aos gradientes de concentração presentes na mistura. Ou seja, a convecção natural deve ser variação de densidade de um gás ou líquido e não tem nenhum agente externo que force essa convecção. Na convecção forçada, o fluxo ele vai ser formado devido a uma agitação empregada, que pode ser causada, por exemplo, por agitadores, bombas, compressores. Então, quando a movimentação do meio se deve a agentes externos, se denomina então o mecanismo de convecção forçada.